Vamos agora concluir a disciplina Introdução à Psicologia. O que é a psicologia ciência? Vamos agora abordar as chamadas escolas baseadas na neurologia e na psiquiatria. Lembrando que, quando nós falamos em escola psicanalítica, escola junguiana, e dizemos que são baseados na neurologia e na psiquiatria, isso pelo simples fato de que seus fundadores eram médicos, no caso Freud era psiquiatra, no caso de Jung ele era neurologista. No entanto, essas duas teorias, tanto a escola psicanalítica como a escola junguiana, elas têm muito mais de filosofia do que propriamente dito algo realmente científico, algo realmente médico. Bom, de qualquer modo, a escola psicanalítica foi fundada por Freud em 1895. E o seu foco era o estudo do inconsciente humano, que Freud chamava de inconsciente dinâmico. Para Freud, a totalidade ou maioria das perturbações do comportamento se deve aos recalques da sexualidade reprimida desde a primeira infância. As ideias de Freud hoje em dia podem parecer até um tanto quanto ridículas, mas nós temos que levar em consideração que estamos falando do final do século XIX, início do século XX. E ao falar abertamente da sexualidade humana, Freud rompeu todo um tabu envolvido no assunto desde a época vitoriana da Inglaterra. Isso, obviamente, foi uma verdadeira revolução psicológica, porque alterou o modo de pensar da Europa. Agora, quando Jung surge, ele era médico de origem suíça e, inicialmente, ele aceitou de bom grado as ideias de Freud. Porém, pelo fato de que Freud era essencialmente ateísta, enquanto que Jung era essencialmente um místico, os dois acabaram divergindo muito em suas ideias, acabaram rompendo de tal maneira que Jung fundaria uma outra escola psicológica que receberia o nome de Escola de Psicologia Analítica, mais conhecida por Jungiana, isso ainda em 1915. Bom, Jung diferia de Freud em muitos aspectos. Um dos aspectos é que ele acreditava piamente na existência da alma humana e em Deus. Seus estudos são aceitos por muitos ministros cristãos, apesar do excesso de misticismo, porque Jung não só aceitava muita coisa da teologia cristã, lembrando que o pai de Jung, ele era um pastor da igreja luterana, pietista, mas mais do que isso, ele começou a aceitar muitos conceitos teológicos vindo das filosofias orientais. E temos que, por fim, destacar as chamadas escolas psicológicas baseadas na filosofia humanista. O movimento humanista foi um movimento que surgiu na Europa no século XVIII, XIX, cujo objetivo era a valorização do ser humano. Dentro dessa filosofia humanista, surge uma escola, em princípio filosófica, mas logo que adquiriria características próprias, chamada escola gestáltica. Os seus principais fundadores foram Wertheimer, Kohler e Kafka. Eles estavam preocupados no estudo psicofísico sobre as sensações de espaço e forma e tempo e forma. A palavra forma em alemão é Gestalt. Em outras palavras, a grande preocupação deles é o seguinte: nós percebemos as coisas como elas realmente são ou como nós estamos preparados para perceber. Então, a relação espaço-forma. E o modo como nós percebemos as coisas variam com o tempo, então a relação tempo-forma. Bom, a grande preocupação deles era o seguinte: a forma, a Gestalt, trata da percepção do espaço, do tempo e da sensação de movimento.
Em momento oportuno teremos também a oportunidade de falar alguma coisa sobre isso. Ainda na Europa, no século XIX, surge a escola fenomenológica existencial. Já abordamos em outro momento sobre a figura de Kierkegaard, que foi um teólogo dinamarquês que acabaria dando origem a uma filosofia fenomenológica. E mais tarde surgem as figuras dos filósofos Edmund Husserl e Martin Heidegger. Eles, dentro dessa abordagem fenomenológica existencial, eles não buscam enquadrar a pessoa em um referencial teórico qualquer estudado até então. Eles visam compreender os fenômenos que configuram o campo vivencial de cada ser humano individualmente. Ou seja, como o interior da pessoa se manifesta, que na realidade vem a ser o que eles chamavam de fenômeno, o que aparenta ser. E cada ser humano deve ser visto como único, porque os seus comportamentos são característicos e podem não ter correspondente em comportamento de outro ser humano. Temos que destacar também nos Estados Unidos as escolas transpessoalistas e a escola rogeriana. Quando fala transpessoalista, o seu fundador foi Abraham Maslow. Para ele, o ser humano apresenta diversas necessidades fisiológicas básicas, então a necessidade de ar para respirar, de água para beber, de alimento para comer, de sono, de sexo, e essas necessidades precisam ser saciadas para que a pessoa, a partir daí, busque necessidades superiores, que ele chamava de necessidades de segurança, de proteção, de aquisição. Se essas necessidades forem saciadas, a pessoa vai buscar necessidades superiores, que são as chamadas necessidades sociais, as necessidades de relacionamento, de envolvimento afetivo. Se forem saciadas, a pessoa vai para um nível superior ainda, as necessidades de autoestima, de desenvolvimento. E, por fim, a pessoa chega ao nível das necessidades de autorrealização ou de pleno potencial, quando ela é capaz de atingir tudo aquilo que ela consegue ser. Por outro lado, Carl Rogers, ele fundou uma outra abordagem com muita fundamentação dentro da psicanálise, que ele chamaria posteriormente de terapia centrada no cliente e bem posteriormente de terapia centrada na pessoa. Para ele, toda pessoa tem em si mesmo os recursos necessários para resolver todos os seus problemas de natureza pessoal, social, espiritual, existencial e assim por diante. O ponto central da teoria rogeriana é: o indivíduo possui possibilidades inimagináveis de compreender-se e de modificar os conceitos que tem de si mesmo, suas posturas e seu comportamento. E mais recentemente surge nos Estados Unidos a chamada psicologia positiva, que mistura muito filosofia e principalmente aceitou vários conceitos advindos do budismo. Para a psicologia positiva, ela tem uma visão mais aberta e apreciativa dos potenciais, motivações, capacidades humanas e da saúde mental do indivíduo. Martin Seligman, o fundador da psicologia positiva, ele partia do princípio que o estudo da psicologia positiva tem 3 pilares básicos. O primeiro é o estudo das emoções positivas que conduzem o homem à felicidade. Afinal das contas, o objetivo último de toda pessoa é ser feliz. Além disso, também focava no estudo dos traços positivos, ou seja, das forças e virtudes que podem levar a pessoa a ter um outro sentido de vida. Entre essas forças e virtudes, ele destaca sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperamento, transcendência, democracia e assim por diante. E mais do que isso, ele ainda coloca um destaque nas instituições positivas
que levam a pessoa a desenvolver emoções e traços positivos. As instituições positivas para eles são uma família bem estruturada, um trabalho onde a pessoa se sinta bem realizado, a própria democracia onde a pessoa se sinta dona do seu destino e da sua nação. Para ele, todas essas instituições positivas podem vir a surgir forças e virtudes que levam a pensamentos positivos. Concluindo então a nossa disciplina de introdução à psicologia, a conclusão: psicologia e teologia têm vários pontos em comum. A psicologia é uma junção de várias psicologias diferentes, com origens, fundamentações teóricas, métodos de ação e objetivos diferentes. O que essas diferentes psicologias, têm em comum entre si e com a religião? Primeiro, surgiram no mundo ocidental cuja cultura é fundamentada na herança judaico-cristã. Tanto é que a psicologia é chamada de ciência judaico-cristã. E todas elas têm por objeto de estudo o homem, como ser biopsicossocial e também espiritual. Tiraram a alma humana da tutela das religiões e a conduziram ao campo de estudo científico e ou filosófico. Na prática clínica, apesar dos manejos técnicos diferentes, muitas delas utilizam os mesmos princípios de atuação encontrados no aconselhamento pastoral, tanto do judaísmo como do cristianismo. O que nós devemos dizer é que quando uma pessoa fala psicologia, o mais correto seria dizer psicologias, porque existem centenas de abordagens psicológicas diferentes, com históricos diferentes, fundamentações teóricas diferentes, objetivos diferentes e instrumental de pesquisa e de aplicação prática totalmente diferentes. Mas o curioso, todas têm em comum o fato de que surgiram no mundo ocidental, cuja cultura é fundamentada na herança judaico-cristã. Todos os primeiros grandes psicólogos ou eram de origem judaica ou eram de origem cristã, e a maioria dos quais eram teólogos de modo geral. O que interessa é que tanto a psicologia como a teologia têm por objetivo direto ou indireto a elevação do ser humano como ser biopsicossocial e espiritual. O grande mérito da psicologia científica foi ter tirado a alma humana da tutela das religiões e a conduziu para o campo de estudo científico. Isso nós estaremos estudando a partir de agora. Seja bem-vindo.